Bom, então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, eu aqui falando de João Pessoa, na Paraíba, né? A Carol aí de São Paulo, capital. E estamos aqui no nosso último encontro, né? No nosso quinto encontro, onde o tema que a gente vai hoje enfatizar mais é a questão da arte e ciência na educação em ciências com as crianças. Eu E achei que era o penúltimo o penúltimo que, Carol? encontro. Não, hoje não é o quinto encontro, né? Ananda, nos ajude. Mas é o quinto encontro hoje, né? Sim, professor. É, É, o quando último, você né? falou do texto, eu falei, o texto não era para o último encontro? Legal. É, justamente, o texto era para o último encontro. É que nós fizemos uns arranjos, né? Isso. As falas, de uma certa forma, o que a gente se propôs a falar aqui, a gente está falando, né? Assim, para quem espero que vocês, inclusive, podem se manifestar se vocês estão satisfeitos ou não em relação a isso. Mas é claro que no correr das coisas, né? No desenvolvimento, como a gente está fazendo a coisa aqui né, síncrona, ela toma um rumo próprio, né? E eu acho que e eu suponho que a Carol também, porque a gente conversou, né? Claro que tem alguns temas que nós estamos mais interessados em abordar, porque a gente tem pesquisado isso, porque nós temos falado sobre isso, e aí, obviamente, que, de acordo com a mediação que ocorre, a gente vai para um lado para o outro, né? Então, a gente foi rearranjando as coisas, mas tentando dar conta do que a gente tinha se proposto a falar. Então, nesse sentido, por exemplo, a gente não teve assim uma discussão que seria do quarto encontro, da interdisciplinaridade, né? A gente não se debruçou muito sobre isso, mas o que a gente vai fazer hoje, o que a gente fez a semana passada, com a Carol, por exemplo, né, trazendo aquele episódio da Madalena Freire, né, do livro dela, né, A Paixão de Conhecer o Mundo, né, da questão corporal, embora alguém possa ter estranhado, é justamente, né, o grau desse estranhamento é o grau assim de como as questões da interdisciplinaridade ainda para a gente elas podem ser meio estranhas, né? Porque eu estava refletindo essa semana, se a gente pensar em termos da educação em ciências com as crianças, a gente estaria falando de ciências naturais, né? E gente, né? Onde que nós temos um curso de ciências naturais hoje, né? Para formar professores. A gente até tem alguns cursos de ciência da natureza, em geral são cursos à distância. Eu desconheço o currículo desses cursos, eu sei que aqui na Universidade Federal da Paraíba existe um curso de ensino de ciências à distância, mas eu não conheço o currículo do curso. Mas, tirando, então, algumas poucas exceções, o que nós temos é uma formação altamente disciplinar e, quando a gente vai atuar com as crianças, como já foi dito aqui algumas vezes, nós nos atemos a essa educação interdisciplinar, desculpa, disciplinar, né? E, sobretudo nós que viemos da física, me parece que, no âmbito das ciências naturais, do ponto de vista histórico, as ciências exatas não são necessariamente as mais privilegiadas, né? Se a gente pensar em ciências naturais, assim, estrito sensu, eu acho que a gente vai pensar na biologia, na geologia, e nessas, né, ciências da Terra, essas ciências, né, que estão mais no campo mesmo das ciências naturais. Aí a gente pode pensar, por exemplo, uma distinção entre essas ciências naturais e as ciências exatas, né? No campo das ciências exatas, a física e a química, né? Eu acho que são as ciências exatas aí e algumas de suas aplicações, né, sei lá, geofísica, coisas do gênero. Então, fica muito estranho para a gente, de repente, a gente está, né, num curso de ensino de ciências com as crianças, né, envolvendo física, e de repente a gente começa a falar de uma questão corporal, né, de uma questão até da sexualidade, da questão dos índios, né, mas
é a realidade da educação. Quer dizer, nós esperamos que ainda continue sendo, né, a realidade das séries iniciais, porque, como eu falei, né, eu estou para ver, aí suponho que já deva existir, inclusive, escolas que trabalhem, né, com professor de física, de química, de biologia, separadamente com as crianças, né? Me parece que isso seria uma tendência, embora as tais das BNCCs, né, das Bases Nacionais Comuns Curriculares, façam todo um discurso da interdisciplinaridade, mas aí a gente não vai entrar nessa discussão, que é bem complexa. Talvez, não sei o que significa esse discurso, efetivamente. Na verdade, o discurso da interdisciplinaridade já está aí no currículo da escola, né, proposto como um objetivo do currículo há muito tempo, né? E eu acho que a nossa dificuldade de trabalhar na perspectiva da educação em ciências a interdisciplinaridade está mais do que evidenciada nos currículos das séries iniciais e, sobretudo, das séries finais da educação básica, né? Porque aí a gente tem aquela famosa divisão que continua persistindo entre os conteúdos de física e os conteúdos de química, né? Um semestre de física, um semestre de química no último ano. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque hoje a gente vai falar de física e arte, então, ciência e arte na educação com as crianças. Eu não sei o quanto essa abordagem, né, ela pode parecer inédita, estranha para vocês, né? Então, a ideia é um pouco falar disso, ilustrar um pouco, mostrar algumas experiências, e aí a gente vai um pouco formalizar a nossa perspectiva a partir da abordagem de um texto, né, que a gente escreveu recentemente, que não é propriamente sobre ciência e arte na educação com as crianças, mas que passa por aí, né, também, né, pensando em uma existência pós-pandêmica, né, porque esse vídeo, opa, né, eu ia falar do vídeo que a gente exibiu antes de começar a nossa gravação, mas vamos deixar para lá, senão a gente vai embora, né? Olha, Marcos, eu estava oi, procurando a mãozinha aqui para levantar, esse aqui não é de mãozinha, né? Acho que não Carol, é. parece que a mãozinha agora é um recurso novo do Meet, mas aqui já tinha o recurso da mãozinha, vendo? Peraí. Mas não estou achando. É, Professora, embaixo no Reactions, aí tá lá, Raise Hand. é, Action. Ah, ok. Ok, vi ela a não mãozinha. está explícita, tem que clicar antes na. Ok. É só um complemento aí, né? Pensando que é o nosso último encontro, a gente tem uma programação, uma ideia de ementa que nós passamos para vocês, né? Como temáticas que perpassariam aqui o que estaríamos dialogando, trazendo para vocês. Não exatamente numa ordem, numa sequência, mas acompanhando os fluxos que passassem aqui entre os nossos possíveis encontros, né? Nessa interação remota. E então foi acontecendo, foi passando ali por aquela ementa. No caso específico da interdisciplinaridade, né, onde o livro da Madalena Freire, que não é física, né, que não é formada para trabalhar ciência com as crianças, culminar na apresentação daquele material, de certa forma, o próprio título do livro expressa um pouco a concepção que nós temos, né? Embora o curso aqui é da SBF, estamos dialogando com profissionais da área, principalmente, né, de física, da área de ciências exatas, entendemos que esse diálogo com as crianças, ela ocorra de forma interdisciplinar e talvez, né, possamos ir além, não se dá nem no âmbito da disciplina, né, é nessa ideia mesmo
que a criança faz num processo de descoberta de mundo, e essa descoberta é para além de uma disciplina, de uma relação disciplinar, né? É que nós entendemos esses signos, esses códigos, né? E trazemos para um campo disciplinar, e nesse caso, aqui culmina num conceito de interdisciplinaridade, no que a gente está falando. Mas eu acho que o título do livro da Madalena nos ajuda a entender muito essa concepção com que trabalhamos, né? Que a criança se coloca no mundo num movimento de descoberta, de questionamento, né? Para além do que a gente entende como uma disciplina. É isso. E para quem também tiver curiosidade, a Madalena, nesse livro, ela trabalha várias temáticas, inclusive a astronomia, tem um capítulo sobre astronomia, bom, seres vivos, né? Também ela trabalha, então, ela trabalha bastante, eu diria até, a questão das ciências naturais. Isso é uma coisa que está bastante presente no livro dela. Bom, então, eu vou começar essa discussão aí da física, né? E arte na educação e ciências com as crianças, propondo exemplo, quer dizer, eu ainda não desisto de tentar propor os exemplos ao vivo aqui, embora a gente tenha alguns problemas, às vezes, de manipulação da câmera. A minha outra câmera, que funcionou muito bem durante a pandemia, a minha câmera auxiliar resolveu não funcionar bem agora, tal. Então, eu tenho que transportar a única câmera que eu tenho aqui, né? Eu vou transportar para essa mesa que está aqui do meu lado, eu vou usar essa mesa como uma mesa de trabalho, vou tentar mostrar algumas coisas para vocês aqui, depois eu retorno aí a câmera nessa posição que a gente está agora, né, para vocês poderem, para a gente poder conversar, né? Deixa eu só começar escolhendo aqui eu me ver, né? Porque assim, agora eu estou me vendo aqui na tela grande, eu consigo ter uma ideia melhor do que vocês também estão vendo, né? A câmera. Coloquei a câmera aqui, né? Numa nova posição para mostrar isso aqui para vocês, tá? Então, esse aqui é um livro aqui, de aqueles livros de colorir, né? Para fazer terapia. Para pessoa que tem ansiedade, fazer terapia com esse livro, eu acho que não funciona. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui usando o livro com uma outra finalidade, né? Eu peguei aqui uma figura do livro, né? Numa página do livro, e vocês estão vendo que eu coloquei sobre esta figura, né? Esse recipiente, estou iluminando, vai ter uma fonte de luz aqui que eu estou utilizando para iluminar o objeto lá, e vou me deslocar com a câmera mais próximo do objeto para que vocês observem a imagem da figura, né, que está no livro, essa imagem se formando na superfície dessa tigela colorida, vamos chamar assim, né? Essa tigela de plástico, de acrílico, né? Ok? Então, eu acho que está dando para vocês perceberem aí a formação da imagem na lateral dessa tigela. Bom, nós temos aqui um outro, vamos chamar assim, de brinquedo, né? Que costuma ser também muito comum e que tem uma ideia similar a essa da tigela. Deixa eu deslocar a fonte de luz aqui para... Opa, peraí que ela desligou. Pronto. Para a próxima aqui para iluminar, na verdade, aqui, olha. Eu estou iluminando esta figura, estou focando nessa figura colorida que está aqui em cima da mesa, né? E aí vocês podem perceber aqui na tela, do outro lado, a gente tem, né? Do outro lado, entre aspas, a gente tem a formação de uma imagem especular
desse desenho, né, que está aqui na frente, né, se forma de forma aqui atrás. Tanto que a ideia é a gente colocar, né, a mão com a caneta aqui desse lado e tentar, olhando através da tela, aqui onde o meu dedo está apontando, né, a gente tenta reproduzir o desenho, mas sempre a gente vai reproduzir uma visão especular desse desenho. Ok? Bom, aqui também nós temos uma bola de árvore de Natal, né? Que, na verdade, a gente pode pensar esta bola aqui como, essa bola, né, espelhada como um grande espelho. Grande não é, né, quer dizer, grande no sentido de mostrar, né, uma imagem que capta, assim, vocês estão vendo, né, o ambiente quase como um todo, né? Então, seria um espelho esférico. Okay? E aí a gente pode fazer muitas brincadeiras, né, de distorção de imagens, tal, com essa, na cabeça ali do nosso personagem, né, distorcido aqui na nossa esfera. Bom, por último, né, nas minhas ilustrações, trago aqui novamente um peão, só que eu aprendi, né, do nosso encontro anterior, que é bom colocar o peão para girar aqui numa superfície delimitada, né, para que ele não caia da mesa e vocês não consigam enxergar. Né? Então, aqui, girando o peão, né, a expectativa é que o peão vai produzir, né, um fenômeno aí que a gente de fisiologia da visão, né, nós enxergaríamos uma imagem, vamos dizer assim, né, de uma figura, de uma superfície branca, né, composição das imagens, das cores aqui é o disco de Newton, mas vocês estão vendo que não fica muito, né, muito parecendo, né, uma superfície branca, né, porque inclusive o disco de Newton ele é feito de setores, né, coloridos. Inclusive, cada setor tem um ângulo de abertura diferente. Então, para a gente reproduzir o disco de Newton aqui, não se trata desse modelo propriamente dito. Então, aqui é mais mesmo, né, a sensação fisiológica do que acontece com esse peão, essa é a brincadeira, se eu trocar aqui diversos padrões e colocar esses padrões para girar, né? Então, vamos ver mais uma aqui só. Isso aqui está dando um efeito estroboscópico, olha que legal, né? O efeito estroboscópico do piano. Bom, então, se eu trago essas experiências, né? Antes de eu voltar à câmera, deixa eu fazer um comentário aqui. Se eu trago essas experiências para uma aula, por exemplo, de ciências, alguém pode pensar, né? Pode dizer, então você está fazendo a interdisciplinaridade, né? Você está trazendo atividades para a aula de ciências que tem aí uma pegada de atividades de arte e educação, né? Sei lá, de educação artística, alguma coisa assim. Bom, é verdade, né? Assim, a gente está fazendo uma aproximação entre dois campos, tal, mas não é propriamente desta aproximação que a gente vai falar. Embora eu acho que essa primeira aproximação aqui, ela é interessante e pode levar a aberturas para essa segunda forma de apropriação da arte na educação em ciências que eu vou comentar na sequência, ok? Então, deixa eu transformar aqui, transportar, né, a câmera. Pronto, voltei.
Deixa eu só sair aqui desse modo onde eu fico me vendo, né? Para um modo onde eu vejo todo mundo, ou na galeria. Ótimo. Então, estou no modo galeria agora. Bom, gente, então é o seguinte, a gente encontra alguns artigos, alguns capítulos de livros de pessoas que se propuseram a trabalhar dessa forma que eu acabei de comentar em educação, né? Nas séries iniciais e na educação infantil ou na pré-escola, né? No entanto, estou dizendo que o que a gente está pensando hoje é um pouquinho diferente disso, embora tenha conexão com isso também. Então, nesse sentido, para a gente entender melhor, né, do que eu quero falar com vocês, eu vou ler um trecho desse livro aqui, que eu não coloquei lá no Google Drive, né, porque é um livro que está, né, aí nas livrarias, tal, então tem direitos, tal, e é um pequeno trecho que eu vou citar. Na verdade, tem a ver com a concepção de arte, né? Só que eu acho que a própria concepção de arte, né? É possível conceituar a arte, é possível conceituar o que é a ciência. Aí o pessoal vai falar, nossa, mas conceituar o que é a ciência é nada mais, nada menos do que falar do método científico, né? Não, não é tão simples assim. Tá? Então, eu acho que a mesma coisa vale para a arte, né? Quer dizer, as grandes obras humanas, né? As grandes ações, as grandes atividades humanas, elas não são conceitos, né? Eu acho que elas têm uma pegada de compreensão histórica, né? É preciso a gente raciocinar, filosofar, mas pensar também na sua perspectiva histórica, quer dizer, como é que essas coisas vão se constituindo ao longo da história. Então, a ciência vai se constituindo ao longo da história, a arte vai se constituindo ao longo da história, né? Então, e por aí vai. Mas, aqui, a autora traz uma breve noção do que ela considera, né, que é a arte. Eu vou ler aqui para vocês. Definimos a arte como uma atividade incessante de criação. Então, ela associa a arte com a atividade incessante de criação. A arte é a criação do mundo humano, mundo de coisas e de artefatos que atestam, como bem observou Hannah Arendt, filósofa, né, que a existência humana não está jamais restrita à dimensão biológica que a compõe. Não se deixa organizar, como é o caso da vida animal, pelas simples exigências de conservação e reprodução que, em toda parte, definem o comportamento dos organismos vivos. Atividade de criação do mundo, a arte é, pois, tecné. Olha só, né, a relação entre arte e tecnologia aqui, né? Só que não é a tecnologia no sentido contemporâneo, né? É a tecnologia no sentido aristotélico, que quer dizer, né, arremata o que a natureza é incapaz de elevar a termo. Então, a arte é sempre, nessa perspectiva, fazer algo que não é natural. Porém, mais do que qualquer outra coisa, é a arte a atividade permanente, aqui que eu quero chegar, atividade permanente de criação de si, de autocriação humana, dos modos de ser e de habitar o mundo das coisas e artefatos. Então, nesse sentido, que eu acho que a articulação entre o ensino de arte e ciências, né, da educação com as crianças, potencializa a atividade das crianças no sentido de autoexpressão. Tá? E eu, na verdade, não cheguei a planejar, fazer um projeto, né, de ensinar ou de trabalhar a educação em ciências com as crianças a partir, né, de elementos da arte, mas eu descobri isso, né, descobri isso no trabalho com as crianças, mediante um projeto que eu coordenei e que era um projeto financiado pelo
CNPq num edital de divulgação científica. Então, quando a gente pensa em edital de divulgação científica, bom, poderia ser para todas as faixas etárias, eu escolhi trabalhar com as crianças, né? E eu vou mostrar para vocês, eu vou falar um pouco desse projeto, né? Esse vai ser o meu exemplo. E então eu resolvi pensar a educação em ciências, né? E a divulgação em ciências com as crianças, numa perspectiva que não era aquela famosa perspectiva do déficit de conhecimento, né? Não sei se vocês já viram falar isso na divulgação científica, qual que é a perspectiva do déficit de conhecimento? Assim, as pessoas não sabem nada sobre ciência, ou sabem muito pouco, ou sabem coisas erradas. Então, a gente vai promover uma divulgação científica por meio de filmes, palestras, exposições didáticas, né? Para levar conhecimento a essas pessoas, né? No caso aqui, as crianças. Então, a nossa proposta não foi essa, a nossa proposta começa por aí, né? Ela, meio que intuitivamente, ela se pautou numa proposta estética, né? Que eu, posteriormente, né, associei a essa proposta aqui, que isso aqui é um livro sobre arte, né, e que está escrito aqui em inglês, essa edição, mas ele tem uma edição em português, né, que é a ideia, né, da estética relacional. Então, a ideia da estética relacional tem a ver com o fato de que numa exposição de divulgação científica, ou talvez numa aula, né, de educação em ciências com as crianças, a proposta tem que ser, né, a de promover um espaço de relações das crianças entre elas, das crianças com o mediador, das crianças com os objetos, com os artefatos, né, que estão ali sendo expostos. Então, eu vou apresentar rapidamente essa concepção para vocês, e aí vocês já podem, vocês mesmos, né, ou mesmas, começarem a fazer a relação dessa perspectiva, no que essa perspectiva difere ou acrescenta nesta primeira que eu trouxe aqui. Ok? Então, vamos lá compartilhar essa tela. Vocês estão vendo a tela no modo de exibição de slide? Não. Esse é outro problema também, Ananda, né? Que tem uma forma da gente entrar no modo de projeção de slide, porque eu estou vendo aqui o modo de projeção de slide, mas vocês não, né? Então, eu não sei onde que eu tenho que acionar aqui na própria tela, né? Para que vocês pudessem ver no modo de projeção. Mas se a gente não conseguir fazer isso, eu vou apresentar sem ser no modo de projeção mesmo. Eu suponho que, antes de eu entrar, né, no modo de projeção, eu deva ter que escolher alguma coisa aqui, como no caso anterior, né? Será que... Vamos ver aqui. Se tem alguma coisa aqui em cima, comentários, anotações. Você sabe, Ananda, alguma coisa ou não? Eu não sei. Mas Bom, dá para ler, viu, Marcos? para a gente não ficar perdido, né? Que a Tá gente visível. é muito rápido aqui a coisa, vamos dessa forma mesmo. Tá? Desculpem aí é que a gente fica circulando entre Zoom e, né, Google Drive, e aí dá um tchutchu, né? Ainda mais para a gente, assim, eu acho que eu nunca fui muito bom na tecnologia. Bom, vamos lá. O Thiago está dizendo aqui como coloca. Espera aí, deixa eu ver o chat. Acho que é porque a projeção abre outra janela separada da janela dos slides. Quando você compartilha uma janela usando o Zoom, você tem que estar com a projeção em andamento, não começando. Quando eu coloco a projeção em andamento, né, eu não consigo acionar a tela. Vou tentar aqui, né, mas aí desaparece, né, a barrinha inferior do programa, mas eu vou tentar aqui, peraí. Vou parar de compartilhar.
É esse problema mesmo, né? Bom, gente, vai ficar assim mesmo, porque Tá bom. se eu entro no modo de exposição, né? Aí ele ocupa a tela toda e eu não consigo acionar o botão, né? Para... É que agora eu acho que eu fechei a tela. Ah, peraí. Antes de entrar no modo de exposição, eu vou abrir outra tela aqui. Olha só. Eu não abri novamente a tela que eu ia compartilhar com vocês. Eu estou abrindo uma tela que tem uma obra de um artista cearense brasileiro, né, que se chama Cérvulo Esmeraldo, né? O Cérvulo Esmeraldo, ele é do interior do Ceará, era, né, já falecido, do interior do Ceará, de Juazeiro do Norte, inclusive na cidade eu não fui lá, né, mas na verdade na cidade do Crato. Na cidade do Crato, que é uma grande conurbação, né, de cidades, tem Juazeiro, tem Barbalha, tem a cidade do Crato. Lá, inclusive, tem umas obras dele, tem um museu dele lá e tem obras dele também em Fortaleza. O Cérvulo Esmeraldo, ele viveu muitos anos na França, né, na fase final da vida dele, e adquiriu aí um status, né, de um grande artista, tá? Essa foto eu tirei ela de uma exposição do Cérvulo Esmeraldo, né, no Instituto de Arte Contemporânea, que fica em São Paulo, na Vila Mariana, um bairro de São Paulo, né? Então, eles até mudaram agora, mas antes ficavam ali na Vila Mariana. Bom, esse quadro, pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo ali, né, uma série de, vamos dizer assim, de pedaços, né, de fios pendurados, compondo ali uma obra. Alguns desses fios não estão na vertical, né, nesse momento aí que eu tirei a foto, mas a maioria, né, eles são presos por uma das pontas e ficam suspensos na vertical pela ação da gravidade. E em cima desses, quer dizer, na frente, né, desses pedaços aí de fios, nós temos um vidro, você vai falar, é o vidro da obra, né, do quadro. Mas não é só isso, não. A ideia é a seguinte, é você pegar como é que se chama, né? A gente usa para limpar a casa, né? Tirar o pó da casa, né? Como é que é? Flanela? Uma flanela, ótimo, obrigado. Né? Uma flanela, você passa a flanela no vidro, né? Bom, para quem é da física aí, já deve ter sacado, né, que ao fazer isto, ao passar a flanela, né, sobre o vidro, a gente vai estar eletrizando esse vidro, né, e por tabela, né, por indução, a gente vai estar eletrizando esses fios, né? Então, essa obra do Cérvulo Esmeraldo, e não é só essa, né? Na exposição haviam várias outras, esses brinquedos, vamos dizer assim, né? Artísticos aí do Cérvulo. Que é isso, né? É um experimento científico, didático, ou é uma obra de arte, né? Então, aí a gente começa, vamos fazer assim, a estar na interseção, né, entre obra entre arte e ciência, mas numa perspectiva que não é utilitária, né? Não é a gente usar a arte para ensinar ciência ou usar a ciência para fazer arte. É muito mais do que qualquer uma dessas duas coisas. Então, obviamente que aqui, né, para alguém que não está ali versado, né, vamos dizer assim, na apreciação da arte contemporânea, é, é, um, é uma brincadeira divertida. Não, aí tem outras reflexões que, visitando a exposição, né, visitando aí, lendo os críticos da obra do Cérvulo Esmeralda, a gente vai encontrar muitos outros significados para essa obra. Bom, então, agora eu vou tentar abrir novamente aquela apresentação. Deixa eu ver onde ela está.
Só um minuto, pessoal. Como eu fechei ela, tenho que abrir novamente. Pronto. Bom, agora, vamos lá. Compartilhar com vocês. Bom, então voltei àquela tela anteriormente, onde eu tenho como propósito aí apresentar o projeto, né, rapidamente. Então, aqui, olha, é um exemplo do que eu estava falando, né, de uma divulgação científica pautada no déficit de conhecimento, né? Então, a gente vai lá e cria personagens, né? Porque nós sempre achamos que o diálogo com a criança tem que ser infantilizado, não que a gente não possa criar personagens, trabalhar com teatro de objetos, trabalhar com personagens, né? Com as crianças, mas parece que tem que ser sempre assim, né? E às vezes criam-se personagens muito ridículos, né? Para o trabalho com as crianças. Não é o caso desse aqui da Kika, né? Que quem é mais aí tem uma idade maior, vamos dizer assim, deve ter assistido os desenhos da Kika na TV Cultura, né? Não eram desenhos, eram pequenos, né? Excertos assim de divulgação científica que inclusive a gente encontra hoje ainda, né, no YouTube. Aqui no caso não era nem o vídeo, é um livrinho que eu tenho aqui sobre a luz, né? Sobre o arco-íris, sobre, né, como se forma o arco-íris. Então aqui nós temos a Kika conversando com nada mais, nada menos do que o Newton, né? Bom, a nossa proposta, dentro da perspectiva relacional, era que essa exposição ela não ia ter um balcão assim, onde alguém ficava do lado de lá, né, o público, e do lado de cá alguém expondo algo, né, ou mesmo do lado de cá o próprio objeto, né, que está científico que está sendo exposto, e do lado de lá o público. A ideia era que, na perspectiva relacional, o próprio cenário expositivo, né, ele era completamente permeável, né? Então você não tem nenhuma separação entre o que está sendo exposto e o público. E mais, né? Não tem necessariamente algo sendo exposto. O que nós tínhamos era uma oficina, mesas, cadeiras, para as crianças sentarem e realizarem atividades. E aí, no nosso processo de mediação, é que a gente foi cada vez mais adequando assim essa mediação que nós fazíamos com as crianças, né, numa perspectiva de possibilitar a expressividade delas, não só de ensinar algo a elas, né? Então, a própria atividade da oficina deveria fazer com que ela interagisse com o conhecimento científico, juntamente com o mediador, né? Mas também de expressão dela. E aí, no caso, nós tínhamos uma outra premissa, que era nós nos inspirarmos em artistas, né? Quando o processo foi se desenvolvendo, isso foi de 2008 a 2011, quando o processo foi se desenvolvendo, a gente começou, né? Me deu uma febre assim de pesquisa sobre arte mesmo, né? Arte brasileira, né? Nós queríamos trabalhar com artistas brasileiros e trazer esses artistas para dialogar nos nossos cenários com as crianças de forma indireta, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma oficina de sombras com as crianças, e aí a gente conheceu, né, e se debulhou aí, né, se debruçou, melhor dizendo, né, e debulhou também a obra da Regina Silveira, né, que é uma artista brasileira fantástica, que justamente
trabalha com parte, né, da obra dela tem a ver com sombras, né? Ela cria sombras de objetos em situações limites, né? Por exemplo, onde a fonte de luz está muito próxima do objeto e aí cria uma distorção, né, da sombra daquele objeto muito grande. E essa distorção causa um estranhamento, né? Então, isso aconteceu com a obra da Regina Silveira, aconteceu com a obra da Tomi Otaki, aconteceu com a obra do... sempre esqueço o nome, né? Do Parangolé, do Hélio Oiticica, vocês vão ver aqui uma atividade, e outros artistas, né? Porque a gente está falando de autoconhecimento, né, de autodescoberta, e a autodescoberta, o autoconhecimento, a formação, entre aspas, né, entre bastante aspas, né, de uma identidade para cada um de nós, né, no texto de arte que eu acabei lendo um trecho para vocês, mais adiante ela vai falar sobre uma concepção de identidade muito individualista, né, que é a da modernidade, que ainda é a contemporânea, então não é dessa identidade que nós estamos falando, mas nós entendemos que a concepção aí de construção dessa identidade passa, inclusive, né, pela criança vivenciar e conhecer nomes da sua cultura, né? Então, não é o Newton ali conversando com a Kika, né? Mas artistas brasileiros, né, pessoas que, eventualmente, tenham outras identificações, possam ter outras identificações, né? Dividirem outras identificações com as crianças, né? Porque nós entendemos que a indústria cultural ela destroça, né? No caso dos países como o nosso, né? Como o Brasil, ela destroça a nossa noção de identidade nacional, né? Nós estamos falando aqui de ufanismo, tá? De identidade nacional como uma perspectiva fascista, tá? Pelo amor de Deus, né? Mas é claro que nós, né, temos relações com o lugar onde nós vivemos, onde nós nascemos, né? E isso precisa, né? Nós precisamos deixar de nos sentirmos, inclusive não só no campo da arte, né? Mas no campo da ciência, de nos sentirmos excluídos de tudo, né? Como se nós chegamos no cenário, né, do desenvolvimento científico muito tarde. Isso não é verdade. Então, aí é todo um outro capítulo que daria um outro curso, que, quem sabe, a gente até pretende oferecer aí na SBF, que é sobre uma outra história da ciência, né? De como a história ibero-americana da ciência aí, foi postergada, foi, né, não, foi ignorada, mas ela existe. Ela existe, quer dizer, o Brasil foi fundamental no desenvolvimento da revolução, né, da revolução aí tecnológica, né, do industrial, né, do século XVII, infelizmente como um explorado, né, de matérias-primas, né? Mas isso, inclusive, os africanos trouxeram conhecimento, né, da África para o Brasil, em termos de metalurgia e outros conhecimentos também. Então, tudo isso, eu entendo que é importante nós trabalharmos, né, no contexto da educação em ciências e da arte-educação para as crianças, né? Bom, inclusive, trazendo para a sala de aula, né, os objetos tecnológicos, né, no caso aqui, os próprios brinquedos das crianças para serem desmontados, né, como uma inserção mesmo, né, como um diálogo da cultura tecnocientífica contemporânea e a educação em ciências das crianças, né, uma perspectiva ciência, tecnologia e sociedade para as crianças, que é a minha grande questão já há algum tempo, né? E aqui, por exemplo, eu falei da influência do Hélio Oiticica, né, nas oficinas. Então, a gente fazia uma oficina de construções, né? Opa, peraí que eu estou tentando... A foto termina aqui mesmo, eu cortei, né? A gente fazia... As oficinas eram temáticas, então a gente tinha oficina do som, oficina de formas, oficina de sombras,
oficina de construções, né? E aí, caminhando, né, por uma famosa rua aí lá em São Paulo, né, a 25 de Março, que acho que é conhecida no país inteiro, eu vi alguém vendendo esses, né, vassouras aqui, e para ele não ter que ficar segurando as vassouras, ele, né, então dispôs as vassouras, né, esses cabos nessa posição, e aí isso é bem, né, lembra uma cabana, né? Então, meio que inspirado nisso e apropriando-se de outros materiais já prontos, né, adaptados. Isso aqui, por exemplo, é um conduíte, né, para passar fios elétricos, tal. E aqui um pano mesmo, né, uma viscose, né, que a gente jogou aqui em cima. Então, as crianças construíam aí as suas cabanas, e aí vocês podem, né, perceberem que aqui tem uma discussão, né, de como construir a cabana para ela ficar estável, né? Então, esse formato de arco aqui na cabana, né? E isso lembra as obras, né, para quem conhece aí, do Hélio Oiticica. Então, tem uma certa inspiração aqui, né, nos penetráveis, né, do Hélio Oiticica, né? E, voltando aqui, então, a gente, por exemplo, eu falei da inspiração na Regina Silveira, então nós tínhamos aqui uma cabine que foi desenvolvida, né? Foi feita por um marceneiro, que considera o coautor dessa cabine. Ela era desmontável, tal, e dentro dessa cabine as crianças podiam experienciar com vários objetos a formação de sombras dentro da cabine, né? Então, aqui vocês estão vendo, né, alguém fez... Aqui, no caso, foram professores, não eram as crianças, porque era uma oficina de formação de professores, mas as crianças também faziam isso, né, de construir alguma coisa, pegar algum objeto, fazer algum perfil e entrar lá na cabine, colocar uma fonte de luz e ver explorar como é que ficava a sombra desse objeto, né? Aqui é um trecho também, né, de um material que fazia parte da oficina de sons, onde, por meio de tampas de panela, vocês estão vendo aqui conduíte também, né, e vários outros materiais, a ideia aqui era produzir som, né? E aí eu esqueci de falar, né, nessa oficina particularmente do som, a gente conheceu, né, a obra do Walter Smetak, que esse nome, né, Smetak, é um nome estrangeiro, porque ele era de origem europeia, mas ele foi um artista que viveu muitos anos, né, na Bahia, trabalhou como professor, né, de artes na Universidade Federal da Bahia e ele tinha um grande estudo, né, de investigação da sonoridade de vários tipos de instrumentos e de objetos, e a gente também conheceu aí a obra do Smetak. Então, assim, não vou me estender muito. A ideia aqui não é a gente propriamente falar desse projeto, mas se utilizar do projeto para tentar ilustrar o que nós estamos trazendo. Então, agora vamos comparar aquele início, né, com as primeiras atividades que eu fiz, ali mostrei para vocês, com essa proposta. Então, veja, quando a gente está falando, né, de uma relação, de uma certa relação entre arte e ciências na educação com as crianças, a gente não está pensando isso só no nível assim de conteúdos, né? Eu vou trabalhar este conteúdo propondo uma atividade onde ela vai pintar alguma coisa, ela vai desenhar alguma coisa, né? E então isso é arte, então eu estou fazendo uma interdisciplinaridade. Então, de uma certa forma, você está fazendo alguma relação entre conhecimentos aí, mas é muito mais do que isso, né? É toda uma ambiência, é toda uma concepção de mediação que tenta se apropriar da imaginação, né? Tenta dar voz à imaginação e articular essa imaginação com a exploração curiosa, epistemológica, vamos dizer assim, né? Também a curiosidade espontânea e epistemológica do Paulo Freire, que a gente já discutiu aqui, né? E trazer isso para, vamos dizer assim, brincar, né, com as crianças, né? Então, essa é a ideia. Eu vou... Primeiro, assim, eu não li aqui nada
do chat. Não sei se a Carol deu uma lida. Carol, você quer falar alguma coisa para depois a gente dar uma continuada aqui? Tem bastante coisa aqui no... Curioso, vai falando aí. Tem bastante coisa, né? Desde quando você fez a primeira... enfim, o Ernesto coloca aqui sobre as rosas não são vermelhas e as violetas são azuis, as cores intrigam artistas e físicos para o físico. Meu filho está falando que conhece essa história aqui. Hoje? Peraí, qual a história que ele conhece? É que eu estou lendo o chat aqui, acho que ele conhece, entre aspas, rosas são vermelhas e as violetas são azuis. As cores intrigam o artista, não é essa, né? Tem várias cores, não pode para misturar com a outra. Uma não pode misturar com a outra. Depois você me explica. Eu vou conhecer aqui primeiro, tá? Agora a mamãe está dando aula. Você está lendo aí, Marcos? Toca aí. Do Ernesto Nicole, né, que ele colocou aqui, eu suponho que seja uma exposição, e você está falando, né? As rosas são vermelhas, as violetas são azuis, as cores intrigam artistas e físicos. Para o físico, as cores de um objeto não estão na substância dos próprios objetos, ou mesmo na luz que eles emitem ou refletem. A cor é uma experiência fisiológica e reside no olho do observador. Quanto mais entendemos, mais bonitas as coisas ficam. Essa é a poesia da ciência. Olha que legal, né? E aqui, né, parece que era um texto poético, mas né? Mas para quem conhece um pouco da ótica física, é um texto de física também, né? Que está um pouco relatando o fenômeno da visão, né, dos objetos. A professora de artes pediu para eu apresentar as sombras coloridas para o primeiro ano do ensino fundamental. Olha, gente, essa questão... E aí tem um link. Será que se eu clicar nesse link eu vou sair da página? Estou com medo agora e vou ter dificuldades de voltar. Espera aí, eu vou copiar ele. Vou abrir numa outra página aqui. Espera aí. Eu entrei, inclusive conheci o Ernesto agora. Já sei quem ele é. Mas você clicou nesse link do... Aham. Abriu um outro link aqui no meu... Mas você conseguiu voltar na página? Sim. O meu medo é esse, né? De eu sair da página e cair, né? Tá, mas o link que eu entrei aqui... Peraí, quem que mandou? Ernesto, esse link que você mandou aqui é de onde? Porque É do Facebook. Cai direto na relação com as crianças aí no Facebook. Vou copiar o link. Peraí. Bom, é que eu estou com medo aqui, mas o pessoal aí pode ir clicando, né? Quem for mais corajoso já clica direto sobre o link, né? Que não é o meu caso. Então, vamos lá. Peraí. Gente, essas tecnologias, né? A gente precisa se atualizar sempre. Eu estou copiando o link do Nicole, mas aí eu vou abre o link do meu vídeo. Não tem problema. Então, eu vou clicar aqui em cima mesmo, seja o que Deus quiser. Tá, olha aí. Eu até levei um susto agora, porque eu pensei que essa primeira cena que aparece um braço, com as sombras coloridas de fundo, né, fosse do meu braço, porque eu tenho uma foto exatamente assim que eu fiz, né, com as alunas da pedagogia, numa aula que a gente estava discutindo justamente a formação de sombras, que me parece que é o que está sendo discutido nessa aula, né? Então, assim, a ideia das sombras coloridas é uma brincadeira, né, na verdade, da ciência, porque, assim, é um aparente dilema, né, um paradoxo aí, porque sombra é ausência de luz, né? Então, como que uma sombra pode ser colorida? Se, justamente, né, a sombra é a ausência de luz. Então, essa é a grande discussão, né? O que a gente tem que fazer
para produzir atais das sombras coloridas, né? Que não são sombras, são penumbras, né? Penumbras coloridas. Por quê? Porque para ter as sombras coloridas, a gente precisa ter duas fontes de luz e cores diferentes, né? Posicionadas em pontos diferentes, para que uma, ao iluminar o objeto, produza sombra, e a outra atinja o anteparo em cima da sombra produzida pelo primeiro objeto. Aí o que acontece? Essa sombra, entre aspas, vai ficar colorida porque é uma região que não está recebendo a sombra do primeiro objeto, né, que foi iluminado, mas que está recebendo a luz da segunda fonte de luz. Bom, só para... Né, como nós estamos aqui, né, na Sociedade Brasileira de Física e tal, eu achei que tem que falar isso, embora vocês possam já saber, né, para depois a gente, né, não ser acusado de fake news da física, né, assim, vocês falaram uma coisa errada, porque não existe sombra, né, colorida, Até vocês dois. ok? Mas continue, Carol, eu vou continuar lendo aqui. Desculpa, Obrigado aí pelo... microfone aberto, né? O Evaldo vai falar sobre né, essa relação, que a física tem uma relação bastante interessante com a arte, né? E o João, ele complementa aqui que o nome dessa obra de arte é Os Excitáveis, que tem um vídeo no YouTube, eu acho que tem uma exposição bem bacana na França, né? Ele disse que lá em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, tem uma obra dele chamada Quadrados, né? O Cévolo Esveraldo trabalhava muito com arte cinética. Dentre outras, né? Mas é incrível, convido vocês, né, já aproveitando aí eu estava tentando lembrar o nome, João, da obra, né? E eu não lembrei, mas você colocou aí Excitáveis, é justamente isso. São várias, aqui eu mostrei uma, né? Uma versão, mas tem várias outras versões, né, dessa obra. E dessa obra, não, dessa proposta dos Excitáveis, né? São vários outros exemplares, vamos chamar assim. Bom, então agora eu vou novamente compartilhar a tela com vocês. Carol, eu até tinha comentado com você que eu ia falar um pouco sobre a questão do STEM, né? E da questão do design e tal. Gente, é o seguinte. Eu acho legal, acho importante. Tem coisas que a gente acha que é igual, uma coisa é igual à outra, né? E elas são bem diferentes, né? Então, atualmente, eu tenho, né? Eu acho que vocês também têm ouvido muita coisa sobre o mundo maker, né? Trabalhar com o mundo maker com as crianças. A gente já falou um pouco disso aqui, a Carol falou também, sobre a questão da educação para o trabalho, né? Porque o STEM, né? A origem do STEM que STEM como é que chama, né? Quando nós temos um acrônomo, né? Acrônomo, que é quando você junta as primeiras letras, né, de várias palavras, né? E aí você tem STEM, né, que é o acrônomo em inglês, de Science, Technology, Engineering e Mathematics, né? Matemática. E aí também tem esse STEM e tem o STEM, né, com A, ainda tem o A no meio, né, que é de arte. E o STEM sem o A de arte, ele surge, né, nos Estados Unidos, era chamado de STEM, diversas atividades que eram propostas, né, sobretudo para os latinos, para os estrangeiros, né, que iam para os Estados Unidos e não tinham uma formação profissional, né, para trabalhar lá nos Estados Unidos, então se desenvolvia uma espécie de educação de jovens e adultos profissional, né, e eles chamavam isso de STEM. E aí, então, o STEM ganhou uma outra dimensão a partir do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology, lá do design, né, que eles pesquisam lá, e virou, então, essa ideia de trabalhar essas áreas interligadas, né, por meio dos espaços que eles também chamariam de maker, né, do espaço do fazedor. E, assim, meio que retomando aquela perspectiva
Dewey, né? John Dewey, né? Do Learning by Doing, né? Aprender fazendo. Bom, e aí a nossa crítica, que já foi feita aqui, é justamente, assim, chegamos ao ponto, eu estava falando, né, da questão das crianças, da especialidade, né, muito forte já na educação em ciências com as crianças. Vocês imaginem, então, além dessa especialidade, a formação profissional já, assim, das crianças, porque, em última análise, é isso, é trabalhar habilidades para o mundo do empreendedorismo, né, do trabalho, essa coisa toda, né? E aí, quando eles colocam o A de arte no meio disso tudo, né, aí fica uma coisa, né, assim, do ponto de vista mercadológico, né, mais atraente ainda, né? Então, que arte é esta que eles estão trabalhando? Então, a gente faz uma crítica a isso, né? Porque o grande perigo, da mesma forma que nós estamos aqui há 5 encontros, né, discutindo educação e ciências com as crianças, tem gente discutindo arte e educação com as crianças, né? Então, a gente não pode se apropriar, né, de uma outra área, né, de uma forma assim tão, vamos dizer, fazer uma expropriação, né? A gente quer fazer uma apropriação, não uma expropriação equivocada, cheia de equívocos, né? De propostas de trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente, né, uma transparência, que foi uma discussão que transparência, essa é boa, né? Uma tela que foi uma discussão que eu fiz, né? Eu fui convidado lá no Instituto Arte na Escola, justamente para discutir essa questão da arte e no STEM, né? Porque o Instituto Arte na Escola trabalha com arte na educação e eles estavam querendo um pouco, né, se relacionar com essa perspectiva do STEM, né? E a nossa discussão foi uma discussão no sentido de vamos dar os devidos nomes aos bois, né? Claro que eu também não sou da arte e educação, mas por conta, né, por exemplo, desse projeto e de outros trabalhos, o projeto que eu mostrei para vocês, Ciência Lúdica para Crianças, a gente mergulhou, né, numa leitura de arte educadores, né, conversamos, convidamos pessoas da arte e educação para trabalhar nesse projeto. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente, tá? Aí, depois disso, eu já vou passar a bola para a Carol. Ó, a sua transparência aí rendeu no chat também, viu? Ah, é? Legal. É. Bom, então, eu ainda era professor na Universidade Federal de São Carlos, né? E, então, esse é o STEM escrito, né? O acrônimo STEM, né? E, de um outro lado, a gente tem uma proposta na área de educação e ciências, né? Não só para crianças, que já é uma proposta antiga, né? Assim, comparativamente ao STEM, né? Que remonta aos anos 60, pelo menos, que é o Science, Technology and Society, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eu peguei as 3 palavras STS em inglês, porque o STEM está em inglês também, né? O acrônimo STEM. Então, a nossa ideia é que o STEM e o Science, Technology and Society são 2 coisas bastante distintas, com propósitos, né, e metodológicos, inclusive, diferentes. Bom, aí a gente começa citando aqui, né, a enciclopédia do Itaú Cultural, né, falar em arte aplicada significa pensar, porque é isso que é um STEM, né? Arte aplicada. Significa pensar em modalidades da produção artística que se orientam para o mundo cotidiano, pela criação de objetos, de peças e ou construções úteis ao homem em sua vida diária. A noção remete a alguns setores da arquitetura, das artes decorativas, do design, das artes gráficas, do mobiliário, etc., e traz oposição em relação às belas artes. Gente, olha esse final, né? Então, vamos relembrar o que
a autora aqui que eu trouxe para vocês definiu como arte, relacionou o processo artístico a um processo, né, de autoformação, tal, né? Então, isso não é propriamente o que se trabalha no STEM, né? Bom, aí eu acho que é um pouco dessa, vamos dizer assim, arte que o STEM trata, né? Bom, o que eu estou chamando aqui? Esta foto, a gente pode considerar que a foto em si, né, seria uma obra artística, né? Mas o conteúdo da foto, que são esses cabides coloridos, pendurados, todos, né, numa sequência, eu acho que diz muito a respeito do quê? Né? Da sociedade industrial, onde prevalece o design dos objetos, né? Então, design é arte aplicada, não é arte, não é as belas artes, e não é a arte que está sendo trabalhada no STEM, é design, né? Bom, então, aí a gente já meio que deu recado, tá? Quer dizer, entre aspas. Opa, peraí que mudou a página aqui. Bom, eu não sei se vocês já viram falar, né? Mas deixa eu aumentar aqui, porque ficou bem pequenininho. Existe até uma escola alemã famosa, né? Do começo da segunda metade do século XX e também da primeira metade, né? Que foi a Bauhaus, né? Que articulou a arte com ciência, né? No sentido de produzir design, né? Então, para a Bauhaus, né? O grande lema da Bauhaus é esse aqui, né? A arte deve ser funcional, e é tudo que a Belas Artes não é, né? Funcional. Não é preocupação dela. Então, aqui, né, sendo que a ideia da Bauhaus, né, de desenvolver uma arte, vamos dizer assim, um design asséptico, né, um design totalmente pautado na racionalidade, para a gente não gastar material, não gastar, né, não fazer, né, o estético predominar sobre o funcional, tudo isso, na verdade, não condiz com a nossa sociedade, que é uma sociedade totalmente, né, o Jean Baudrillard chamou a nossa sociedade de, que é um sociólogo, de totalmente desfuncional, né? A gente compra coisa achando ou fazendo de conta que é algo funcional, que vai servir para isso, para aquilo, mas é totalmente disfuncional, né? Uma sociedade totalmente funcional, como queria, né, a Bauhaus, não seria uma sociedade capitalista, né? Bom, então, aí a gente cai nessa ideia, que aqui eu já estou falando um pouco sobre uma relação, né, do que eu estou falando com aquilo que eu disse, vamos definir arte, né, vamos definir ciência, então, será que a gente define ciência? Porque ciência tem um método, né? E arte, né? A arte tem método. A arte é um projeto ou é um exercício de bricolagem, né? Sendo que bricolagem é justamente a ausência de um projeto, é você trabalhar ali com o que você tem na mão naquele momento, né? Para a finalidade que você tem que responder, tá? Então, por exemplo, isso aqui foi uma assemblagem, né, que a gente fez de caráter estético, não funcional, num curso que eu frequentei em 2014 no SESC. Então, a ideia era a gente produzir algo no final do curso, e aqui é justamente uma pessoa que está com a sua cabeça aqui, né? Lembra que eu mostrei a bolinha no começo, lá de Natal? Então, ela está vendo o mundo por essa janelinha, né, que tem a bolinha, por outra janelinha que tem a bolinha, então, se ela tiver aqui com um olho aqui e outro acolá, ela vai ver, né, a realidade aí externa por meio dessas bolinhas que vão distorcer, ou se ela quiser, né, olhar, por exemplo, atrás, tem esse espelho aqui, e aqui também tem uma abertura superior. Então, aqui é uma mistura de ótica, né, com ótica geométrica, aqui no caso, com uma brincadeira lúdica aqui, tá?
Bom, e aí também a gente pode brincar, né, de trabalhar a produção de materiais com as crianças, mas numa perspectiva ciência, tecnologia e sociedade, a gente não está muito preocupado em produzir novos produtos, né? Mas explorar os produtos existentes, refuncionalizar esses produtos existentes como um exercício de criação e de apropriação do mundo tecnocientífico, tá? Ok? Bom, eu não vou me aprofundar muito para a gente não sair aqui do nosso propósito, né? Finalizando, isso aqui são fotos, né, de um espaço que eu tive a oportunidade de conhecer, né, chamado La Isla de los Inventos, né, em Rosário, na Argentina, que é um museu para crianças, mas é um espaço completamente interativo, onde, como vocês estão vendo também, ele é organizado na forma de oficinas e as crianças frequentam esses espaços e constroem coisas, né? Deixa eu ver se tem mais uma outra foto desse espaço. Não, é só esse mesmo. La Isla de los Inventos, né? E eles têm na cidade de Rosário, eles chamam, né, do Tríptico de la Infância, ou seja, são 3 espaços para as crianças, né? Na verdade, é baseado na obra de um italiano chamado Tonucci, um arquiteto que, inclusive, foi a Rosário, né? Que ele faz uma crítica à criação de espaços muito especializados para o trabalho com as crianças, né? Para as crianças vivenciarem esses espaços, né? Ele defende que as crianças e os adultos precisam compartilhar espaços, né? Não ter essa especialização de espaços tão grande assim. Ok? Bom, comecei lá, fui para cá, né? No Tonucci. Bom, então, assim, o que eu queria falar um pouco para vocês, né, de arte e educação, é isso, né? Tem muita coisa ainda para se falar, para a gente trocar aqui e tal, mas temos que impor um limite aqui na temática, né? Então, eu vou passar aí para a Carol, né? E a Carol vai seguir adiante aí, Carol. Muito bom, Marcos. Obrigada. Eu gostaria também de, nesse fluxo aí que foi a discussão, compartilhar com vocês um material pensando esse espaço, né, da relação da ciência com a criança, né, que de uma certa forma a gente pode, não vamos voltar aqui às discussões, mas exemplificar algumas discussões que aqui foram feitas, né? Principalmente essa temática da arte que o Marcos, que a gente colocou hoje como tema do evento, do encontro, nessa perspectiva, né, como uma atividade incessante de criação, né? As crianças estão criando a todo momento. Então, a relação da criança com o mundo, né, pensando a arte enquanto uma atividade incessante de criação, se aproxima muito da forma como as crianças estão interagindo com o mundo, né? Dessa forma, o espaço onde a criança está inserido, seja na relação com a ciência ou qualquer outro, também precisa ser pensado, né? Nesse sentido que eu quero compartilhar, vamos lá. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Carol, só que está aqui, não está no modo de apresentação também. Tudo bem. São imagens só que eu vou dividir, né? Esse é um material que eu uso em alguns cursos que eu já ministrei. O foco era exatamente pensar o espaço, né? Então, a gente inicia com essa foto, né? Eu costumo problematizar utilizando essa foto, não exatamente de um espaço escolar tradicional, que a gente conhece das crianças, por exemplo, na educação infantil, mas hoje crianças de 6 anos no ensino fundamental,
muitas vezes se deparam com esse espaço educacional, né? Já que as crianças de 6 anos já estão no ensino fundamental. Então, falar de espaço na educação da criança, isso não está tão distante do que da onde as nossas crianças estão se educando, né? E para a gente problematizar, eu trouxe outros espaços reais. Eu tenho autorização dessas crianças, né, dessas famílias, de outras salas, né, de outros espaços aonde a educação dessas crianças vem ocorrendo, né? São materiais fornecidos por professores. Essa é uma escola municipal de São Carlos. Tem um xilofone no fundo. Abapuru ali no final. São materiais não mais utilizados na escola, que essa professora leva, desmonta, utiliza, dramatiza, né, em sala de aula. Outra disposição, né, onde os alunos trabalham num coletivo, numa troca entre pares. Aqui eu não sei se está bem visível para vocês, mas eles estão analisando as costelas, né? Conhecendo o corpo humano por dentro, uma radiografia. Exploração do espaço externo. Esse é um projeto que fizemos sobre as pegadas dos animais, né? As crianças... Nós produzimos, primeiro eles conheceram, né, fizeram uma simulação e conheceram as pegadas dos animais, né, uma pesquisa em alguns livros. Depois a gente confeccionou essas pegadas com esse chinelo, né? E essas pegadas, então, foram feitas na parte externa da escola, e as crianças depois foram identificar, né, essas pegadas com as pegadas do chinelo. Trabalho de composteira. Os aviões de papel e as distribuições de carga. Aqui é o CDCC, né, o Centro de Divulgação Científica e Cultural, lá de São Carlos, que nós já comentamos. Não vou entrar nesse projeto. A pesquisa, né, na época a professora utilizava muito o Ciência Hoje, essa revista Ciência Hoje, que era distribuída para as escolas. Bem, enfim, aqui começa uma outra parte da exposição, né? Aqui é uma série de elementos que cada foto dessa, cada imagem dessa, né, caberia talvez uma certa discussão, né, a disposição das carteiras, a disposição entre as crianças, a relação com os materiais, uma perspectiva curricular, uma ideia de interdisciplinaridade, uma relação com essa dinâmica artística, né? Acho que é um material que a gente pode ir reverberando em várias das discussões que fizemos aqui, né? Interromper. Muito bom. Não sei se tem alguma questão. Não, o Carol, xilofone. o Evaldo, Legal. um projeto que ele trabalhou na década de 90 no Museu Nacional de Astronomia, no Rio, que era Brincando com a Ciência, que ele lembrou esse projeto. Teve gente aqui que achei bem interessante, a Morgana, ela falou, os livros do PSSC são dessa década de 60, correto? Então, olha só, Morgana, os livros do PSSC, para quem fez física, né,
Você conhece, Carol, você sabe, né, o PSSC? Sim, sim, sim. Physical Study Science Committee. Science, sim. Science Committee, PSSC. Eu só queria dizer o seguinte, o PSSC é um material didático, quem puder pesquisar aí na internet, ele inovou porque ele trabalhava com as fotos estroboscópicas, né? Na época. O que são as fotos estroboscópicas? Aquelas que você, no mesmo plano, você tinha um objeto em vários tempos diferentes, né? Então, você imagina um pêndulo que você joga o pêndulo e vai tirando várias fotos e sobrepõe todas essas fotos e mostra o caminho do pêndulo. Essas fotos, elas foram feitas no PSC por uma artista fotógrafa norte-americana, que também é uma artista fotógrafa, né? Ela foi contratada, no caso, para fazer fotos ali para um projeto pedagógico, mas, né, ela vinha, né, de uma formação, de um trabalho com a arte em fotografia. Então, basicamente, algumas fotos ali do PSSC, basicamente, tem uma conotação artística mesmo. Desculpa tomar o tempo, mas é que Assim, né? foi uma coincidência muito grande, né, ela citar o PSSC e tem a ver com isso, com essa história aí. Bom, Carol, acho que, deixa eu ver, professora, muito interessante, né? Pelas imagens, essas aulas parecem bem divertidas, prazerosas. É isso aí, Carol. Dividir também esse encontro, né, das crianças com esses objetos, com as outras crianças, para entrar talvez no finalmente aqui que a gente pensou para esse curso, né? Que inclusive, embora é uma temática que eu e o Marcos há um bom tempo temos a gente vem pensando, trocando, criando, né? Recentemente nós publicamos um artigo na revista 0 a 6, né? Intitulado, deixa eu pegar certinho o nome, chamado Infâncias e Feminidades nas Ciências Pós-Pandêmicas, Novos Modos de Reexistência, né? Esse texto está postado no Classroom, para quem tiver interesse em lê-lo na íntegra, né? E eu gostaria de fazer uma rápida explanação, principalmente dos objetivos principais, do pensamento, foco que há nesse artigo, né? Uma ideia aí de uns 10 minutos, e para a gente fazer talvez um fechamento aí um pouco mais coletivo, né? Que alguns de vocês também, que se sentirem à vontade, possam também interagir conosco, dar um feedback, enfim, passar a bola também um pouco para vocês, né? Mas eu acho que essas fotos, não sei se só prazerosas, mas elas vão ao encontro do que a gente entende, né, dessa nossa concepção, desse diálogo da ciência com as crianças, né? E nesse artigo, a gente problematiza isso com o argumento de que quais seriam as contribuições que as infâncias e as feminilidades podem dar a um processo de renovação dessa educação em ciência, né? Não exatamente para as crianças, a gente está falando dessa educação em ciência, né? Que todos nós estamos aí de uma forma ou de outra inseridos, passamos, pensamos, pesquisamos. O quanto não é exatamente pensar a ciência para as crianças, mas o quanto que essas infâncias e essas feminilidades, que no caso a gente não falou tanto delas aqui, mas o artigo pensa isso, poderia trazer uma renovação, uma ideia de um devir ciência. E a gente usa essa expressão do devir, né? Quem trabalha muito com a ideia do devir é um filósofo francês, Deleuze, né? Onde ele traz as 3 ideias de devir: o devir criança, o devir mulher e o devir animal. E a gente se apropria dessa ideia para brincar com essa ideia de um possível devir ciência, por uma outra ciência, né? E por que por uma outra ciência, né? A gente acaba de passar por uma questão que foi a pandemia,
do Covid-19, né? Uma experiência singular que o mundo experienciou, né? E que não tem como passar por essa experiência e sermos os mesmos, né? Estamos vivendo um momento agora que podemos chamar de pós-pandêmico e a reflexão de que mundo virá, né? E o que esse artigo a gente problematiza é que educação em ciência virá? Que educação em ciência queremos, né? Passamos por toda essa educação remota, por toda essa outra forma de se relacionar e voltaremos para a mesma educação que tínhamos, né? O quão boa era aquela educação em ciência para retomarmos a mesma, ou não seria essa uma grande oportunidade de repensarmos, né? E daí a gente traz como as contribuições da infância e das feminilidades como uma possibilidade, né, para uma outra educação em ciência, para uma renovação, para um devir ciência. E talvez, pensando no foco desse curso, a gente possa se apegar mais, né, no tempo que temos aqui, essa contribuição das infâncias. Por que a infância como uma possibilidade para uma outra educação em ciência? Alguém arrisca? Posso? Vamos lá, João. Né? No artigo a gente traz aqui, né, o convite a pensar, e a gente desenvolve esse pensamento no artigo, né, das contribuições que as infâncias e as feminilidades, né, podem dar para o processo de uma outra educação em ciência, né? Ou seja, o que as infâncias podem contribuir para uma outra educação em ciência. É esse pensamento que a gente desenvolve no artigo, né? E eu estou provocando-os, né, mais principalmente a infância, nem tanto a feminilidade, porque a gente discutiu a infância, frente a tudo que a gente discutiu aqui hoje, né? Porque a infância, as infâncias, podem ser uma possibilidade para uma outra educação em ciência. O que as infâncias têm a contribuir para uma reconfiguração, né, para um devir ciência? Não é uma pergunta simples mesmo, mas... É assim, só para ajudar, é uma inversão da lógica, né? Porque ao invés Isso! da gente pensar o que a ciência pode contribuir para o futuro das crianças, né? Educação em ciências. Aqui é o contrário, né? Será que tem alguma... Isso aí é uma via de duas, né? De dois sentidos? Será que as crianças e as infâncias podem contribuir? O que elas podem redefinir, né, essa educação em ciência? E a gente provoca que nós estamos nesse momento, talvez, de redefinição, né? Esse momento pós-pandêmico. O João traz aí a questão da curiosidade. Bacana. Alguém mais? Se arrisca? A imaginação. O que as crianças fazem o tempo inteiro? Qual é a forma delas interagirem com o mundo? É o momento onde a simplicidade da mentalidade infantil é extremamente fértil para produzir e receber novos saberes. O uso dos porquês, das perguntas. Quem mais?
Eu acho que é por aí, né? Acho que vocês estão tateando aí essa forma de ser e estar no mundo, mas talvez pensando a infância, né? Dentro desse corpo infantil, dessa criança biológica, né? Que tem uma certa idade, né? No artigo, a gente convida a pensar a infância numa dimensão aiônica, né? Que, na verdade, é essa ideia de condição da experiência, né? E não exatamente numa etapa da vida humana. O que a gente está querendo dizer ali é que não não é só a criança que tem infância, né? Por isso que as infâncias poderiam redefinir essa educação em ciência, no sentido de uma educação em ciência mais interativa, mais vivencial, mais experiencial, mais lúdica, né? Mais artística, mais inventiva, né? Menos militarizada, menos formal, né? E daí a gente não está pensando só numa educação em ciência para criança. O que essas infâncias têm a contribuir para essa educação em ciência para todos. E daí a gente vai discutir essa cultura dessa educação em ciência militarizada que nós temos, né? Pegando esse momento da pandemia, aonde as crianças, né, onde fomos colocados a viver essa educação remota, né, essa educação aonde a inventividade, a criatividade foi colocada muitas vezes de lado, né, para um momento para a gente repensar essa educação pós-pandêmica. A curiosidade fervilhando nas interações da criança com o mundo à sua volta. O João pergunta, né, professor, essas infâncias podem ser diferentes, tipo a depender da condição social, local e gênero? Exatamente, perfeito, perfeito. No artigo, né, só para... Eu vou no geral, mas para também não me perder, né? A gente vai discutir esse conceito de devir criança, né? E pensar o devir criança, de uma certa forma, é ver a criança com saber, a qual ela mesma ajuda a fabricar, e que deve ser relacionado às suas experiências cotidianas. No artigo, a gente aproxima essas experiências cotidianas da criança ao brincar, né? É no brincar que há esse processo de subjetivação da criança. Não é à toa que o Marcos vai chamar o projeto dele de ciência lúdica, né? Há uma série de signos aí que a gente foi reunindo com vocês, né? Essa ciência que brinca, essa ciência que interroga, essa ciência com caráter mais libertário do jogador e do brincar. Essa ciência criativa e imaginativa, assim como são as brincadeiras, né? E como a gente traz no artigo, não é só a criança que brinca, né? Então, essa ciência lúdica para todas as idades. E por isso que a gente traz como contribuição o nosso curso aqui, a ideia era o contrário, né? O ensino de ciência para as crianças. E a gente finaliza com esse convite de como as infâncias, as crianças podem possibilitar uma outra educação em ciência, não só para as crianças, mas para todos, né? Acho que essa era a ideia bem sintetizada, né? Para quem se interessar, fica o artigo lá para vocês conhecerem, mas para dar tempo também da gente passar a bola aí. É isso. Bom, O Tiago precisou sair. Olá, Tiago, muito bom, adorei conhecê-lo. Muito bom, agora já começam as despedidas, né?
Bom, dentro disso, Carol, vocês podem a qualquer momento falarem, escreverem aí, tá? Eu estou aqui já quase ficando sem voz, né? Minha garganta está ardendo e Eu tal. achei que você estava chorando, que estava emocionado, você vai falar que está sem voz, que é da febre? Pois é. Mas o que eu vou falar é por aí, né? Que é o seguinte, eu vivo, né? Vocês já viram, né? Tenho uma certa idade e tal. Eu vivo um senso de urgência, né? Eu estou muito preocupado, eu não consigo me desligar, né, das coisas que estão acontecendo no mundo atualmente, né? A sensação que eu tenho é que a gente está num pré-guerra mundial, sabe? E muitas pessoas estão falando disso, né? Uhum. Por exemplo, Noam Chomsky, né, que é um grande intelectual estadunidense e mundial, né? Então, eu estou muito preocupado, né? Eu desenvolvi esse senso de urgência há alguns anos e como eu estou trabalhando com as crianças, né? Não propriamente com as crianças, mas com, né, a educação em ciências para as crianças, né? O projeto ainda, desculpa, com as crianças, o projeto ainda era para crianças, né? Chamou Educação Científica para Crianças, mas depois a gente entendeu que não era para as crianças, era com as crianças. Então, isso que está no artigo, essas questões que a Carol falou, né? Eu acho que é para dialogar um pouco com tudo isso. Se informem, leiam sobre a ideia da ciência pós-normal, né? Da ciência cidadã, dos movimentos que estão acontecendo no mundo, né? E dentro da própria comunidade científica, de insatisfação com a ciência que temos, né? E quem sabe, não só a criança, mas nós da área de educação e ciências não podemos dar uma grande contribuição para a ciência, porque é sempre o contrário, né? Nós somos vistos assim como os subalternos, né? Das ciências, né? Assim, nós somos os embaixadores da ciência para falar sobre a ciência com o público. Eu acho que é muito diferente disso, né? Eu acho que o nosso papel é outro. Então, é um pouco isso, não quero me estender, mas é um pouco isso. E eu agora vou falar, né? Passamos aqui um vídeo no início, né? Que não foi antes do início da gravação, mas pode ser esse vídeo, pode ser qualquer outro, né? Que também é um trabalho de arte. Existem muitos trabalhos de arte atualmente discutindo o momento contemporâneo, né? E eu acho que a ciência precisa se aliar a essas discussões, educação em ciências, né? E fazer uma discussão sobre o momento contemporâneo, uma perspectiva que envolva não só a racionalidade, mas que envolva a emotividade, que envolva a consciência, que envolva a ética, né? Eu não sei se a gente realmente, enquanto humanidade, que futuro que nós temos, né? Não por conta dos 7 bilhões de pessoas que vivem nesse mundo, mas por conta de alguns milhares, né, que infelizmente estão nos colonizando, nos escravizando, né? E a ciência tem sido objeto, instrumento deles, né? Então, só para citar um caso, a ideia da inteligência artificial é assim, esse nome é um nome mercadológico para oprimir as pessoas, né? Não tem nada de inteligência nisso, né? É preciso, eu acho que é uma missão urgente de todo professor hoje, é entender e desmistificar o que é essa tal inteligência artificial. Bom, eu não vou me estender mais, não sei se a Carol quer comentar, se alguém quer comentar, né? Tem gente que precisa sair, alguns já saíram mesmo. Foi fantástico aqui a minha experiência com vocês, né? Com a Carol, e muito obrigado por disponibilizarem o tempo de vocês aqui assistindo esses encontros e participando deles, ou mesmo que você não esteja participando, é uma semente, né? É uma coisa aqui que vai aí com o vento, né? Com o vento da consciência para cada um de nós. Tá legal?
Obrigado, Evaldo, que você abriu a câmera, não sou só eu aqui, né? Que talvez você esteja, né, passando por essas questões também, né? Eu não sei se é coisa da idade, se é todo um contexto, né? Todo um contexto. Estamos vivendo num momento muito. Então, é isso aí. Se você quiser falar, Evaldo, fique à vontade. Obrigado, professor. Primeiro prazer conhecer vocês, né, os professores. O curso foi muito bom, interessante, muitas dicas aí que vão realmente servir e participar bastante aí do dia a dia do trabalho. Tem muita coisa pela frente ainda. E totalmente solidário aí essas suas últimas palavras, porque realmente está extremamente complicado, muito complicado mesmo, não está fácil. E a ciência e a educação, de uma forma geral, estão abandonadas, né? Estão sucateadas mesmo. E a grande preocupação, né? A sociedade daqui a 10, 15, 20 anos, como será, né? Então, isso é difícil, extremamente difícil. Agradecer a vocês aí, muito, muito obrigado. O curso foi muito bom, tá? Deixo aí um forte abraço para todos. Que legal, que bacana, Evaldo. Prazer em conhecê-lo. Prazer. Muito bom. Tá bom? Alguém mais? Não. Oh, Vinícius. Não, mas ele está. Você não quer falar, Vinícius? Da sua visão, como é que está esse mundo aí? Está fácil, está difícil? Ele não está ouvindo vocês. Você está se divertindo muito? Olha lá, Vinícius, você está se divertindo muito? Ele perguntou. Tá? Está preocupado com alguma coisa? Qual é a sua Está preocupação? preocupado? No aniversário. Ah, com o seu aniversário. Realmente, quando é que é? Falta muito? Não, Ele tá. nasceu perto da É gente. amanhã. É amanhã o seu aniversário? Não, depois de amanhã. Ah, depois é amanhã. E quantos anos você vai fazer? Ixi! 6. Quanto? 6. E o É que isso aí. que você está achando do mundo? O que você está achando do mundo? Do mundo? Legal. Legal? Tá bom. Então, tá legal. Bom, gente, vamos encerrando. Eu pedi para a Ananda se Ficar com esse legal, hein, gente? o link das aulas aqui antes de fechar ou mandar por e-mail, se for possível, Ananda. Tá? Manda por e-mail para o senhor, professor. Pode ser? Obrigado, viu, Aí o Ananda? pessoal tem acesso no e-mail também. Eu mando para o senhor. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Foi ótimo. Obrigado, Marcos, por mais essa. Sigamos. Quem é o Marcos? Ó, lembra? Tchau. Meu Tchau, amigo. Vini. Bom, feliz aniversário para você. Ele que dá o copo. Aqui, ó, esse aqui. Vamos? Não, esse é outro. Tchau, Tchau. gente. Tchau. Beijos. O Marcos que fazia com